As políticas de saúde oral foram permanentemente esquecidas e sucessivamente adiadas ao longo de 40 anos do SNS. Torna-se difícil, agora num cenário pós-pandémico, estruturar aqui um conjunto de medidas que não foram feitas durante 40 anos e, obviamente, qualquer que seja o mandato de qualquer governo ao longo de 4 anos, será muito difícil contribuir e colmatar todas essas carências. Dando só aqui uma noção deste cenário pós-pandémico, gostava de destacar que a medicina dentária, o setor da medicina dentária, esteve legalmente impedido durante um período de quase 2 meses e que foi muito afetado, sendo também todos os profissionais médicos dentistas contribuindo muito para aquilo que foi várias medidas para mitigarem todo este fenómeno de pandemia, desde a possibilidade de contribuírem para a linha SNS 24 ou com as ARS. Gostava também de dizer que somos um setor, e a medicina dentária é uma área especificamente, onde as medidas de prevenção e de saúde pública funcionam verdadeiramente e comprovadamente. Isto significa que se não tirarmos ilações e lições de um cenário pós-pandémico, com uma visão reformista, investindo cada vez mais na prevenção, investindo cada vez mais nas mudanças comportamentais, verdadeiramente não aprendemos nada. Destacando aqui 4 eixos principais. Aquilo que tem a ver com a medicina dentária no setor público, quase inexistente. Dando uma resposta, nós falamos de 150 médicos dentistas que trabalham no serviço público, naquilo que é um contributo nos cuidados de serviço primário, dando destaque que não há qualquer integração destes médicos dentistas numa carreira própria. E gostava de mencionar que o facto de ontem todo termos lido o Orçamento de Estado, que refere pela primeira vez alargar respostas de saúde oral, tratando da integração dos respectivos profissionais com relevo para os médicos dentistas. Julgo que esta é uma questão importante para percebermos se o atual Governo vai ou não integrar os médicos dentistas numa devida carreira para todo este setor. Diria que tudo o que foi prometido relativamente à questão da carreira, da integração dos médicos dentistas, ficou aquém das expectativas e que estavam previstas para 2020, dando a orientação que a pandemia não é qualquer desculpa. No setor privado, 98,5% dos 12.500 médicos dentistas trabalham no setor privado, sendo a única garantia para os portugueses dos cuidados de acesso à saúde oral. Seus deputados, 70% dos portugueses não têm pelo menos um dente na boca. 50% destes não têm qualquer dente de substituição. Seus deputados, 30% dos portugueses só vão ao médico dentista em situação de urgência e mais de 25% dos médicos dentistas não têm acesso a cuidados de saúde oral. Hoje, nos meios de comunicação social saíram os números da ordem. Há um rácio de um médico dentista para 846 habitantes. Não é por falta de médicos dentistas, é por falta de acesso de políticas que permitam que os médicos dentistas possam estar ao serviço da população e dos portugueses. A saúde oral é importante para a saúde geral, para a sua dimensão social, para combater as desigualdades na dimensão da pobreza, e achamos que a medicina dentária precisa de uma visão reformista, onde se priorize não só uma relação do SNS, do setor público, mas também uma priorização com a rede de prestadores de medicina dentária privada, dando destaque que o cheque dentista desde 2008 não sofreu qualquer reforma, qualquer alteração. A tarefa é, por assim dizer, titânica, e se não conseguirmos alterar esta situação, eu diria que o nosso país se compromete em termos de evolução daquilo que são os parâmetros a nível europeu. Por último, gostava apenas de destacar que diplomas como uma situação da proteção radiológica na medicina dentária tem afetado grandemente todo este setor, que já está sobrecarregado por todas as consequências que a pandemia delineou, e dar conta de que esta proteção radiológica, esta lei 108/2008 e 227/2008 está há 2 anos não se conseguindo resolver. Por isso, Srs. Deputados, não me alongando muito mais, diria que precisamos aqui uma nova estratégia e precisamos, acima de tudo, que exista um Chief Dental Officer na nossa Direção-Geral da Saúde, que seja um médico dentista, para poder representar e termos, por assim dizer, uma mesa de conversação e uma mesa de trabalho para todas estas difíceis tarefas que temos doravante. Muito obrigado.
Neste momento em Portugal, e hoje até é um dia muito simbólico, quase por coincidência, saíram os números da nossa ordem e eu convidava a todos os seus deputados, no entretanto, terem disponibilidade de consultar os meios de comunicação social, que são números credíveis e que apontam um agravamento desta situação que vou reportando. Nós neste momento temos 14% dos médicos dentistas imigrados, cerca de 1.850 médicos dentistas imigrados. Este número tem vindo a crescer e é realmente uma preocupação, atendendo que também temos 7 escolas de medicina dentária, o que leva a uma desproporção relativamente ao ensino e àquilo que é um planeamento desta visão de falta de planeamento. Mantemos 3.840 alunos nas 7 escolas de medicina dentária. Só para terem uma comparação, na Holanda, com 17 milhões de habitantes, há apenas 3 escolas de medicina dentária, um número inferior de licenciados por ano de 250. Em Portugal são mais de 550, entre 600 licenciados em medicina dentária. Isto faz que realmente o planeamento e a previsão a médio prazo do nosso país e do número de profissionais de saúde e de médicos dentistas não está a ser acautelada. Para dar conta, este rácio de um médico dentista à data de hoje é um médico dentista para 846 habitantes, em 2025 vamos ter um médico dentista para 685 habitantes. E eu arrisco a dizer, não tenho qualquer problema em afirmar que vamos continuar a ter as mesmas carências de acesso à saúde oral, aumentando exponencialmente este número de médicos dentistas. Muito resumidamente, também alguma preocupação dos seus deputados e que me parece muito pertinente. A deputada do PS, a senhora deputada da Iniciativa Liberal, perguntam-me diretamente qual é a nossa opinião sobre o Orçamento de Estado e a nova equipa ministerial. Parece muito pertinente. Ao contrário do que o seu Primeiro-Ministro disse, que mantêm-se as políticas apesar de se mudarem as pessoas, eu diria que mais importante são as pessoas. E isso faz sentir, para lhes dar conta que durante os 2 anos que fui bastonário tive a oportunidade de falar muitas escassas vezes, poucas vezes ou muito escassamente com a senhora Ministra Marta Temido, com o novo Ministro Dr. Manuel Pizarro, tenho reunido várias vezes uma pessoa disponível, um profissional de saúde que, digo eu, também nos cria uma expectativa elevada relativamente àquilo que é a participação das ordens profissionais. Eu gostaria apenas de alertar que o trabalho não se esgota, obviamente, com o Governo. Acho que a Assembleia da República tem também aqui um papel muito importante nas diferentes comissões de saúde, de planeamento, e que me parece que a Assembleia da República, neste sentido, e diria até mais, que não me parece haver discordância em nenhum partido, em nenhuma posição política dos partidos, quanto ao facto de haver um reconhecimento que é uma causa pública, que é uma causa que estamos atrasados e que nos implica relativamente a um país que temos realmente que ter vergonha e uma noção de que estamos atrasados relativamente a esta questão da saúde oral. E nesse sentido, eu julgo que a Assembleia da República e os seus deputados estariam em condições de criar uma comissão de trabalho para aquilo que eu propus à Sra. Ministra Marta Temido e que nunca arrancou, que era haver uma comissão de estratégia e de planeamento para a saúde oral, porque não vai haver ciclos legislativos que compensem estes 40 anos de ausência de políticas para a saúde oral. Dizer também que esta dimensão do problema não tem somente a ver com a área da saúde, tem a ver, como já foi dito aqui, pela área da segurança social, e eu destaco que a pobreza, as desigualdades sociais estão inerentes e estão correlacionadas com a saúde oral, com a coesão territorial. Nós temos este rácio de um médico dentista, por exemplo, nas áreas metropolitanas, de um médico dentista que chega a ser um médico dentista para 650 habitantes, mas há regiões do país em que não há um médico dentista para mais de 2.000 habitantes. Isto significa que a coesão territorial e que se podem criar bolsas de fixação destes profissionais. E por último, dar conta de que muitas coisas podem ser feitas nestes 3 setores, o setor público, com a integração dos médicos dentistas numa carreira pública e nos ACES e nos cuidados de saúde primária, destacando que na Madeira foi possível criar em 2020 a carreira do médico dentista, onde já há 11 médicos dentistas devidamente integrados. Que eu saiba, apesar de ser uma região autónoma, pertence à nossa República Portuguesa. E nesse sentido diria que as boas ideias replicam-se e o governo português, ao nível do seu continente e na região dos Açores, poderia seguir este bom exemplo. Por último, dar conta que neste Orçamento de Estado fica aquém uma referência ao cheque dentista. Desde 2008 o cheque dentista não foi trabalhado, não foi reformulado. Após as lições da pandemia, após um envolvimento grande de 12 anos de cheque dentista, há aqui muitas fragilidades que devem ser trabalhadas e diria fazer uma revisão profunda sobre isto. Por último, dar conta que também naquilo que é um planeamento estratégico tem que envolver
também o Ministério do Ensino Superior e da Ciência e o Ministério do Planeamento, onde a Ordem dos Médicos Dentistas tem apelado que existisse uma rúbrica específica no Orçamento de Estado para a saúde oral. Já aqui foi destacado pela Ordem dos Nutricionistas o imposto acrescentado das bebidas açucaradas e reivindicamos que 30% desse imposto, que é uma tributação que ronda os 80 milhões de euros por ano, 30% fosse alocado à saúde oral. Acho que é uma medida inovadora, fácil de concretizar e que poderia pôr e lançar novas propostas para aquilo que é a medicina dentária e os desafios para a saúde oral. Por último, apenas dizer que sabemos que há aqui muitos dossiês a serem trabalhados, nomeadamente a da lei da revisão das associações públicas profissionais. Eu acho que há aqui um aspecto muito importante, é que os médicos dentistas e a Ordem dos Médicos Dentistas têm uma palavra a dizer nas carreiras públicas, apesar de não as negociarem diretamente, têm que acompanhar na garantia da prestação da qualidade e da relação do médico-doente. Essa relação médico-doente que as carreiras permitem e facilitam, é fundamental que seja a Ordem dos Médicos Dentistas também a acompanhar. E por último dizer que, nesse sentido, esta alteração das leis das associações públicas profissionais poderá pôr em causa aquilo que é a representatividade dos nossos doentes e, nesse sentido, eu julgo que as ordens são uma garantia importante para a prestação de qualidade dos doentes. Por último, apenas dizer à Sra. Deputada do Partido Socialista que a Ordem dos Médicos Dentistas tem colaborado com o Governo, nomeadamente com o Ministério da Saúde, na Lei da Proteção da Radiológica e dizer que estamos à espera de um desfecho para a revisão legislativa e que gostaria muito que a Assembleia da República questionasse o Ministério do Ambiente sobre esta resolução. Diria que estamos no final de cortar a fita para um desfecho de uma resolução, de uma lei mal construída e que injusta para todos os profissionais de saúde, onde os médicos dentistas se destacam. Muito obrigado. Dando resposta à Sra. Deputada do Partido Socialista, que realmente damos conhecimento e corroboramos que estamos a assistir a uma forma de Estado diferente, que enaltecemos, mas que nos cria aqui uma expectativa elevada. Contudo, convém dizer que quem assume cargos públicos não só deve dar resposta a soluções imediatas aos problemas do dia-a-dia, mas deve sempre acautelar políticas prospectivas e de reformas que previnam o agravamento desses mesmos problemas. E, nesse sentido, eu diria que qualquer pessoa, qualquer personalidade que assuma esta pasta tem que, acima de tudo, mais do que colmatar problemas do dia-a-dia, ajudar a desenhar reformas e na saúde oral eu diria que elas estão por desenhar. Por isso, este é o nosso grande desafio à data de hoje, é termos a possibilidade de, em conjunto com a Ordem e com o Governo, nos sentarmos à mesa, termos grupos de trabalho definidos e que não estão definidos. E a proposta que tinha deixado a Sra. Ministra Marta Temido era criar uma comissão estratégica de planeamento para a saúde oral. E, nesse sentido, dizer que ao Sr. Deputado do PS, quando me faz a pergunta sobre o orçamento do PSD, peço desculpa, quando faz a pergunta sobre o orçamento de Estado, diria que nas minhas funções enquanto bastonário questionei várias vezes o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, qual era o valor estimado nos diferentes orçamentos de Estado, e agora podemos fazer essa mesma pergunta, previsto e respectivo ao investimento mais do que gasto ao investimento na saúde oral, e a resposta nunca foi conclusiva. Nunca me foram capazes de dizer qual era o valor atribuído à saúde oral ou às políticas de saúde oral. E, nesse sentido, eu desafiava os seus deputados, até porque têm canais privilegiados e com outro tipo de responsabilidade hierárquica, de perguntar exatamente ao Governo qual é o valor que está previsto no Orçamento de Estado para a saúde oral. E já aqui foi falado sobre a devida integração dos médicos dentistas no SNS, ela não está feita, por isso eu diria que reportar alguma crítica ao SNS, eu diria que a nossa crítica quase é inexistente, porque os médicos dentistas não estão devidamente integrados no SNS, estão a ser contratados, na sua grande maioria, por empresas prestadoras de serviço, o que leva a grandes fragilidades de todo este processo. E diria que 98% dos médicos dentistas, 98,5% dos médicos dentistas trabalham exclusivamente no privado, como uma profissão liberal, e que diria que são o garante da população portuguesa ter este acesso e ter esta resposta na dimensão social e da saúde oral.
E diria que o setor público ou do SNS, da integração dos médicos dentistas do SNS, vai sempre complementar as respostas já existentes. E parece-me que eles não se opõem a estas duas dimensões, bem pelo contrário, elas complementam-se. Por isso, focando nos 30% da população portuguesa que ainda não tem acesso aos cuidados de saúde oral, eu diria que é importante trabalhar e valorizar e fazer mais investimento em políticas para o SNS e para a dimensão da saúde oral no SNS, mas simultaneamente trabalhar a componente privada com uma rede alargada, dispersa, bem equipada de iniciativa privada dos médicos dentistas e que projetos ainda muito incipientes e que poderiam estar já noutra dimensão se tivessem sido trabalhados ao longo destes 12 anos, como é o caso do cheque dentista, certamente os portugueses estariam melhor servidos em termos das suas respostas de saúde oral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário.